Olá, bom dia do Senhor para você, irmão, membro da nossa Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, e também aos membros da nossa congregação presbiteriana em Conceição do Coité. E a você que é seguidor do nosso canal, Explicando a Fé Reformada, seja bem-vindo. Essa é uma exposição que nós ministramos nesse período de pandemia para as nossas respectivas igrejas. Meu nome é Pastor João França, você já nos conhece. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dá aquele like para que essa mensagem possa ser propagada no Facebook e no YouTube com maior agilidade. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber os estudos, as meditações, as exposições que são feitas em nossa igreja, e você possa também ser abençoado através desse veículo de comunicação que é essa linha virtual chamada streaming do YouTube, ok? Muito bem, como eu tenho dito, nós estamos desenvolvendo uma série de exposições bíblicas no livro de Salmos. O livro de Salmos é o inário do povo de Deus, é o cancioneiro da Igreja do Senhor, mas também é um livro que fala a alma humana, como diz Calvino, é uma anatomia de todas as partes da alma. E por isso nós estamos aqui nesta manhã para comunicar a graça de Deus a você, ministrando a palavra do Senhor. O nosso salmo de estudo nesta manhã será, de fato, o salmo número 5. Chegamos no salmo número 5. É claro que você vai encontrar no nosso canal outras exposições nos salmos que nós já fizemos antes de voltarmos para o saltério e explicar salmo após salmo, ok? Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler a porção que está lá no Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, para a flauta, salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-nos culpado, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois eles se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se a todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, soberano Senhor, queremos te louvar, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, Deus, sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, Deus, e aplicá-la aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós choramos. Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor seja com esse período de isolamento social, Senhor. Que o Senhor possa dar à tua igreja, Deus, conforto e consolo diante das tribulações, ó Deus, que ela tem enfrentado. É o que nós choramos e te pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém. Pois bem, queridos irmãos, nós vamos trabalhar hoje o Salmo número 5. O Salmo número 5 é um salmo muito precioso também para nós, que é um salmo que fala da libertação da decepção perigosa, ou seja, daquilo que pode trazer decepção ao meu coração, à minha alma, como o salmista bem coloca aqui para nós, ok? Então a ideia nossa é exatamente explorarmos um pouco esse conceito que o profeta e o poeta Davi coloca aqui para nós, ok?
Muito bem, o salmo ele pode ser dividido da seguinte forma. É bom lembrar que este salmo ele é atribuído como um salmo de cântico de oração pela manhã. É um salmo de Davi, onde Davi ora a Deus, pede a Deus por proteção contra os ímpios, mas é uma libertação de Deus que ele pede da decepção perigosa que ele tem. Então, o salmo ele pode ser dividido em 3 seções claras. Primeiro, dos versos de 1 a 13, você terá um apelo a ser ouvido, uma expressão de confiança e uma oração é presente no texto. Os 3 primeiros versículos formam este apelo a Deus para ouvir a sua oração matinal, isto é seguido de sua sessão de confiança na qual ele declara a sua aceitação pelo Deus justo, um Deus que odeia a iniquidade e os que nela persistem, está no verso de 4 até o verso 7. E por causa desse relacionamento com Deus, Davi ele ora por orientação divina, né? É uma orientação divina contínua, né? E ele continua ele pede o julgamento pelos ímpios, a proteção por todos aqueles que amam o Senhor, que está nos versos de 8 até o verso 12. Então está muito bem dividido o salmo para nós, ok? O salmo é bem dividido nesse sentido. O que é que ele faz? Ele começa suplicando a Deus que responda aos seus gritos urgentes de socorro. O salmista afirma que a sua garantia de ser aceito por Deus, que odeia iniquidade, e ele se separa de tudo isso, dessa iniquidade que vem, e depois ele ora pela orientação divina e pela destruição dos iníquos, tudo em antecipação à grande alegria que ele trará para aqueles que confiam no Senhor. Então, esse é o arcabouço que nós vemos no contexto do Salmo de modo geral. É isso que o Salmo vai nos trazer, a implicação, a resposta, né, para nós sobre isso. E é importante a gente, como igreja, reconhecer esse fato, reconhecer que Deus ele é gracioso conosco nesse sentido. Então, a primeira questão, como é que o salmista ele coloca para nós essa libertação e essa decepção perigosa, como é que ele ora a Deus desta forma e pede a Deus desta forma. Como é que ele faz isso? Como é que ele faz? Primeiro, o salmista ele pede a Deus que ouça os seus suspiros sinceros e seus gritos sinceros em sua oração matinal. Está aí nos versos de 1 a 3, quando ele descreve isso. E como é que ele faz isso? Primeiro ele pede ao Senhor que ouça as suas palavras, né, de suspiro, de clamor, né? Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acode ao meu gemido. Então, a primeira questão que ele faz é ser bem dramático na sua oração, mas se apresentar a Deus, dar ouvido, Senhor, escuta as minhas palavras de alguém que está sofrendo, de alguém que está suspirando, de alguém que está gemendo de dor, de alguém que está passando por um problema sério. E é interessante porque ele faz isso porque ele ora para que o seu Deus e Rei responda ao seu pedido de ajuda. Verso 2. Escuta, Rei meu e Deus meu. Então ele olha para Deus, Davi, ele olha para Deus como seu rei, como aquele que governa a sua vida. Mas também ele olha para Deus como objeto da sua adoração, objeto do seu culto, objeto da sua celebração, seu Deus. Ao fazer isso, o salmista ele deixa claro que ele está clamando a Deus não como um igual, não como alguém que é igual a ele, mas como alguém que é distante. Essa aproximação em oração apresenta Deus como soberano e Davi como dependente dessa soberania de Deus, e isso é refletido na sua oração, isso é refletido na sua maneira de orar a Deus, de pedir a Deus respostas ao seu pedido, de maneira muito, muito clara que isso fica diante de nós. E ele diz assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é quem imploro. Veja, a dependência de Davi é refletida exatamente aqui, no sentido de estar implorando a Deus, pedindo a Deus resposta, pedindo a Deus que Deus responda à sua oração, pedindo a Deus que Deus atenda à sua oração. Às vezes a igreja ela ignora o pedido de oração no sentido de negligenciar a persistência na oração.
Aqui, Davi, ele não negligencia essa persistência, ele continua, no verso 1 ele diz, dá ouvidos às minhas palavras, depois ele diz, acorde o meu gemido, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a ti que eu estou implorando. Não é um ídolo, não é um boneco de barro, não é a ninguém mais além do Senhor. Isso aqui é importante para nós, como Igreja do Senhor Jesus, a reconhecer que somente Deus e unicamente Deus pode de fato fazer isso. E aí é um ponto que nós precisamos considerar. Quando o salmista ele coloca para nós aqui, ele está dizendo que Deus é quem pode oferecer ajuda. É Deus quem pode oferecer socorro na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento. É Deus quem pode fazer isso. Isso nos leva para a nossa terceira proposição, que o verso primeiro também, os 3 primeiros versos nos colocam. Né? Ele espera que Deus ouça de manhã quando ele ora. Né? Veja o verso número 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E ele fica assistindo, ele espera a resposta de Deus. E aí é interessante porque às vezes nós desistimos de orar e desistimos de ouvir a resposta de Deus. Às vezes nós oramos e não queremos a resposta de Deus, queremos a nossa resposta. Às vezes queremos a maneira como nós queremos que as coisas sejam resolvidas, tratadas. Nós às vezes queremos dar um jeitinho para forçar uma resposta para depois não foi Deus quem deu essa resposta. Quando na verdade fomos nós que procuramos a resposta que não era a resposta que Deus havia mandado através do pedido de oração, da súplica de oração. Aqui ele lembra que é uma oração matinal, porque ele diz, de manhã eu oro ao Senhor. De manhã aqui o sentido de madrugada, pela madrugada, no sentido do alvorecer, da aurora. Ele diz que ora a Deus, que pede a Deus para que Deus de fato faça isso. E Deus o faz de maneira muito interessante, porque ele diz assim, eu me apresento diante de ti com a minha oração. E ainda, apesar de estar me apresentando em oração, eu estou esperando a tua resposta. Às vezes você precisa aprender a esperar na oração. Esperar a resposta de Deus que você pediu em oração. E às vezes essa resposta pode frustrar você, no sentido de que você queria que a sua vontade fosse imperativa, fosse a vontade que fosse satisfeita, mas na verdade precisamos entender que na oração é a vontade de Deus que impera. E por isso eu preciso aprender a esperar a resposta de Deus e não provocar uma resposta, e não querer uma resposta que me agrade, mas uma resposta que de fato glorifica a Deus. Isso nos leva mais adiante, isso nos leva para a nossa segunda proposição. A segunda proposição é que quando Davi, ele ora, ele faz essa oração ao Senhor, essa oração de libertação da decepção perigosa, é que ele começa agora a olhar para um contraste. Ele apresenta em contraste com os iníquos que Deus odeia e remove. O salmista ainda afirma a sua aceitação no santuário pelo amor de Deus. Ele diz que ele é aceito, veja, Deus ele odeia, ele rejeita o ímpio, mas ele acolhe o justo, ele acolhe aquele que louva ele aonde no seu local de adoração, no seu local de culto. Está aí nos versos de 4 até o verso 7 do nosso texto. E como é que ele faz isso? De que maneira ele faz esse contraste? De que maneira ele mostra essa... E é interessante isso, porque às vezes você estuda a Escritura e ignora esse fato de que há um contraste na Escritura entre justo e ímpio. Entre aquele que louva a Deus e aquele que não louva a Deus. Entre aquele que glorifica a Deus e aquele que não glorifica a Deus. Entre aquele que honra a Deus e aquele que não honra a Deus. Então, há uma necessidade de nós entendermos isso de maneira muito presente, muito própria. Então, essa natureza do texto ele é importante para a gente entender na prática da vida cristã. E a questão é como é que ele faz isso, como é que ele mostra esse contraste, né, entre justo e injusto, entre o perverso e o que segue com a equidade à vontade de Deus. Primeiro ele descreve o ódio que Deus tem pela iniquidade. Está nos versos de 4 até o verso 6. Ele faz isso de que maneira? Primeiro, ele apresenta que Deus
não tem prazer na iniquidade e a separa de si mesmo. Verso 4, o que é que ele diz? Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então, nós vamos entender agora por que ele ora desta maneira. No verso 3, porque ele usa exatamente essa conjunção pois, que significa porque, é uma conjunção explicativa. Ele vai dizer assim, de maneira, Senhor, que ouves a minha voz, verso 3, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, porque tu não és Deus que se agrade da iniquidade. Ou seja, a gente já sabe que uma das motivações da oração de Davi é que ele estava percebendo, vendo muita iniquidade em relação a ele, muita maldade. Essa palavra iniquidade que aparece no texto, ela descreve a maldade latente, a maldade da alma, a maldade do interior do indivíduo. E ele o faz de maneira muito interessante, apresentando sua oração, dizendo, olha, Senhor, o Senhor não sustenta, o Senhor não permite, o Senhor não convive, o Senhor odeia a iniquidade, o Senhor não aceita a iniquidade, o Senhor não tem prazer no que é mal. E aí é importante a gente deixar isso claro. Deus, ele não tem prazer no mal. Tá? E aí é curioso porque ele coloca aqui, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal no sentido de qualquer mal. O mal físico, o mal moral, não, é mal, né? Físico, moral, não importa, com Deus não subsiste o mal. Ok? Deu para entender isso, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que Deus, e ainda apesar de descrever o ódio que ele tem pela iniquidade nos versos de 4 a 6, no verso 5 ele apresenta Deus como aquele que odeia os tolos obreiros da iniquidade e os bane de sua presença. Verso 5, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. E aí ele vai dizer assim, eles são banidos da vista do Senhor, porque Deus ele não tolera o ímpio, Deus não tolera o iníquo. Deus ama o ímpio. Não, aqui a Escritura deixa claro que Deus ele não tolera o ímpio, os arrogantes. Essa palavra arrogantes aqui descreve a soberba dos ímpios, descreve a ideia de querer ser independentes de Deus. E a Escritura deixa-nos claro que Deus ele é soberano sobre todo o gênero humano. Mas aí é interessante porque ele diz que Deus ele apresenta que os arrogantes não permanecerão à vista de Deus, serão banidos da presença do Senhor. Aqui de fato é o eco do Salmo 1. Lembra que eu falei na nossa exposição do Salmo 1, que Salmo 1 e Salmo 2, que eles são a porta de entrada para o saltério, são uma espécie de chave hermenêutica de entendimento do saltério, onde fica nítido a distinção entre justo e injusto, entre aquele que permanece na presença de Deus e aquele que não permanece. Ele diz no Salmo 1 que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos ou diante de Deus. Aqui, de maneira interessante, isso é reverberado, isso é trazido de volta diante da grande situação que Davi ora, da oração que ele apresenta a Deus, de maneira muito interessante aqui no texto. E ele diz aí que ele aborrece todos que praticam iniquidade. No verso número 6 agora, ele apresenta que Deus ele destrói os homens fraudulentos e sedentos pelo sangue. Verso 6, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Quando ele faz isso, ele está falando do mesmo grupo do verso 5, né? Dos arrogantes, que são fraudulentos, são sanguinários, são violentos. Eles não querem nenhuma comunhão com Deus, eles não querem viver para Deus, eles não vivem glorificando a Deus. E aí ele diz no verso 6, tu destrói os que proferem mentiras e o Senhor abomina ao sanguinário, ou seja, ao mentiroso, que aí é o arrogante, né, que é colocado lá, porque levanta mentiras e falsas e calúnias e falsas informações, ou conhece a verdade e perverte a verdade para um fim maldoso, como diz o Catecismo Maior de Westminster na sua exposição do nono mandamento. E aí é interessante como isso é trabalhado aqui no texto de maneira muito, muito, muito própria. Ele vai dizer que ele que Deus ele não tolera e ele destrói aquele que é mentiroso, aquele que é sanguinário e aquele que é fraudulento. É claro que a palavra fraudulento e a palavra mentiroso, né, que aparece no texto, ou aquele que profere mentira,
é um sinônimo muito nítido aqui para nós. E a ideia de destruir é a mesma coisa que abominar, tornar nulo. Esse é o sentido do texto. Então quem é que faz isso? O Senhor, Deus do pacto, Deus Yahvé, o Deus pactual, faz isso de maneira muito interessante diante de nós aqui nesse texto, que é rico para nós nesse sentido. Mas também há uma outra informação que quando ele diz que ele apresenta o contraste, né? Ele apresenta aqui o contraste entre o iníquo, né, e o justo, porque o iníquo é aquele que Deus odeia e o justo é aquele que Deus ama, Deus acolhe no seu santuário amoroso. E aí no verso 7 agora ele vai descrever exatamente essa atitude. Deus afirma a sua aceitação no santuário pelo amor próprio de Deus. Está aí nos versos 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, e é interessante, essa palavra misericórdia aparece mais uma vez descrevendo o amor pactual de Deus. Novamente a palavra hebraica que descreve essa misericórdia, na verdade ela pode ser traduzida por amor divino, por amor de Deus. Ele diz, e aí ele apresenta o contraste, porque ele diz no verso 6, tu destrói os que proferem mentira. Verso 7, porém eu, ao contraste, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. E aí há muita coisa que a gente pode aprender aqui nesse verso, né? Veja, a primeira questão que a gente aprende é a misericórdia de Deus, que é rica e benevolente. E é interessante porque quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, verso 7, vai dizer que a riqueza da graça, né? A riqueza da misericórdia, a riqueza de Deus, essa riqueza, ela já vem desde o Antigo Testamento, esse amor pactual de Deus, ela já vem desde o período veterotestamentário, apresentando a nós a vontade do Senhor para a nossa vida de maneira muito própria para nós, ok? Então é exatamente isso. Agora, aqui no verso 7, e é importante você ressaltar isso aqui, é que ele diz que ele não apenas encontra misericórdia, mas ele tem uma atitude de adorador. Ele entra na casa de Deus, ele entra no templo, ele entra no templo e ele vai se prostrar no santuário do Senhor, né? Ele se prostra no santuário do Senhor e ele vai adorar no santo temor, ou seja, debaixo da lei de Deus, debaixo da palavra do Senhor. Aquele que é ímpio, de fato, ele não vai entender isso. E ele não entende isso não é porque ele não quer. Ele não entende isso porque ele não foi eleito, predestinado para entender estas coisas, conforme nós aprendemos na Escritura. Então isso é um ponto importante que a gente precisa considerar. Ok? Agora, observe bem aqui um detalhe. Aqui, quando ele coloca aqui que ele vai assentar no seu santo temor, ele vai assentar debaixo da palavra. Eu aprendo algumas coisas aqui importantes para a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. A primeira questão que nós aprendemos aqui no texto, de maneira muito interessante, é que a misericórdia de Deus, ele nos assiste, ela nos introduz na adoração. A segunda questão que a gente aprende aqui é que na adoração eu tenho a humildade de me assentar, quedar-se debaixo da palavra do Senhor, do temor do Senhor, da lei de Deus. Então, temer a Deus aqui, debaixo do temor do Senhor, é de fato reconhecer que a palavra de Deus ela guia e orienta a nossa vida de maneira precisa e de maneira que glorifica de fato ao Senhor. Então você aceita a adoração, você aceita o culto, você aceita a celebrar a Deus, mesmo quando há o perigo de decepção com aqueles que lhe perseguem. Como você vê, e é interessante porque são pessoas que estão no círculo de Davi, são pessoas que frequentam o mesmo ambiente que Davi, são pessoas que vão à igreja como Davi, são pessoas que dizem adorar a Yahvé como Davi, mas eles têm uma atitude diferente de Davi. A atitude deles é de arrogância, de soberba, de orgulho, de vanglória, de alguém que persegue o inocente. E aí a atitude de Davi é alguém que é perseguido, mas alguém que de fato aprende no meio da perseguição orar a Deus, clamar a Deus, pedir direção a Deus, e de maneira interessante de alguém que está disposto a continuar adorando a Deus a despeito da adversidade que enfrenta, a despeito da luta que tem passado, ele continua adorando a Deus. Muito bem.
Isso nos leva agora para a nossa terceira e última proposição que esse texto coloca diante de nós. Veja, nós temos falado aqui nessa aula de hoje sobre o Salmo 5, que a libertação da decepção perigosa é o tema da mensagem de nossa neste Salmo. Mas veja, como é que acontece isso? Como é que ele faz isso? Como é que ele apresenta essa oração ao Senhor, né? Ele, em vista das ameaças dos arrogantes, agora, o salmista ele ora por direção, por orientação divina e pede também a condenação dos iníquos, dos malignos, maliciosos e antecipa com confiança a alegria dos crentes a quem o Senhor protege. Está aí nos versos de 8 a 12. É um bloco maior. Mas veja, esses versos de 8 a 12 são interessantes. Primeiro, como é que ele faz isso? O que acontece? Ele primeiro, Davi, ele ora a Deus, ele vai para o culto, e nesse processo de culto e adoração, o que ele faz? Ele pede orientação divina no caminho da justiça por causa dos seus inimigos. Verso 8, o que ele diz aí? Senhor, me guia na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. E aqui ele pede oração, Senhor, os meus inimigos estão à espreita aí, estão querendo ver um vacilo meu, estão querendo pegar. Então, Senhor, me orienta de como eu devo agir, por onde eu devo caminhar, aonde eu devo pisar. Estas são as questões fundamentais, igreja. São as coisas importantes na nossa vida, é pedir a direção ao Senhor, é a direção a Yahvé, a direção ao Deus do pacto, a direção ao Deus da aliança. Eu preciso disso. Né? Ele diz, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Senhor, não deixa que eu desvie, não, porque os meus adversários vão zombar de mim, vão rir de mim, vão ridicularizar-me, vão me colocar no opróbrio. Ele pede isso na oração. Ele pede que Deus o oriente, que Deus o guie. E aí ele diz assim, endireita diante de mim o teu caminho, ou seja, não torne o teu caminho tortuoso para mim, mas faça com que ele seja uma vereda reta, uma vereda por onde eu caminhe de fato, porque eu preciso do teu caminho, eu preciso desta orientação. Às vezes nós esquecemos disso, às vezes ignoramos isso. E é triste, porque a igreja evangélica brasileira, de modo geral, parece que está caminhando a caminho torto contra a vontade soberana de Yahvé. Veja, mas não é apenas isso que acontece no texto. Nos versos de 9 a 10, o salmista agora ele ora pela condenação daqueles que são enganosos e que são destrutivos contra a sua vida, que tentam atentar contra o salmista. Versos de 9 a 10 diz assim, pois não tem eles o quê? Sinceridade nos seus lábios. Ou seja, eles são caluniosos. Eles são mentirosos, eles vão tentar olhar e ver alguma coisinha para poder criar um problema, criar uma situação, criar uma tentativa, uma narrativa contra a minha pessoa. E é interessante aqui no salmista, ele coloca assim, porque não tem eles sinceridade nos lábios. Não há verdade nos lábios, no que eles falam, não há verdade no que eles proferem. Então, nós sabemos que ele está agora orando em relação aos arrogantes que se apresentou para nós no verso 5. Ele está orando por causa deles, ele está pedindo, Senhor, eles estão aí na espreita. E aí é interessante no verso 9, ele vai dizer exatamente que no seu íntimo é todo crimes, eles planejam crimes, eles planejam tirar minha vida, a sua garganta é como um sepulcro aberto, eles querem chamar assassinato de reputação, entende? É quando você começa a difamar alguém, falar de alguém, você não gosta da pessoa, começa a meter o pau, malhar o pau na pessoa, dizer não presta, é assim. Então você assassina a reputação do outro. Isso é muito comum no nosso cenário político brasileiro. Há muito disso na política brasileira, do assassinato de reputação. Mas infelizmente nós encontramos isso também no meio que se diz professar a fé em Cristo. E aí é interessante que agora o salmista ele alerta para isso. Ele diz assim que a boca deles, a garganta deles é como um sepulcro aberto.
e com a língua eles lisonjeiam, ou seja, no sentido de bajularem. Então eles bajulam os outros inimigos para que se juntem, se amotinem contra o ungido do Senhor, nesse caso o poeta Davi, para que de fato possam assassinar a sua reputação. Os esquemas, os acordos são feitos para isto, para matar a reputação alheia. No verso 10 ele diz assim: declara os culpados. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. E aí é interessante que a sua oração agora é que os ímpios sejam condenados por suas próprias intrigas e sejam banidos em seus atos rebeldes. Aqui é interessante porque agora ele diz assim, Senhor, ele usa a linguagem de um tribunal. Deus como juiz, agora ele vai dar sentença. Qual é a sentença? Declara os culpados. Mas por que eles deveriam ser declarados culpados? Por que eles deveriam ser isso? Culpados, né? Primeiro porque planejaram planos fraudulentos contra o poeta. E ele diz assim, Senhor, e rejeita eles por causa das suas muitas transgressões. Por que Deus rejeita o ímpio, pastor? Por causa dos seus pecados, das suas muitas transgressões. Deus vem com a palavra, exorta com a palavra, pede mudança de vida, pede mudança de atitude, e não há mudança de vida, não há mudança. Então Deus os rejeita de maneira muito interessante. E aí, por que ele rejeita? Porque eles se rebelaram contra o Senhor. Eles se levantaram contra o ungido do Senhor, se levantaram contra aquele que temia a Deus, se levantaram contra Davi. E isso é pecado contra Deus. Mas não apenas isto. Chegamos agora os versos de 11 até o verso 12. E aqui o que é que acontece? Veja, nós vimos aqui que ele pede a orientação divina para andar no caminho de justiça. Nós vimos também que ele faz o quê? Ele ora pela condenação daqueles que são enganosos e destrutivos, versos de 9 até o verso 10. Mas ele antecipa a alegria daqueles que são crentes a quem o Senhor protege. Está nos versos de 11 até o verso número 12. Verso 11. O que é que acontece? É que eles, os crentes, se alegrarão porque Deus os defenderá, né? Porque eles aprenderam a se refugiar no Senhor. Verso número 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilos para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Então agora ele se dirige aos crentes, assim, olha, eles vão se alegrar no Senhor, porque eles confiam no Senhor. Eles confiam em Yahvé. E por confiar em Yahvé, Deus os defende, Deus cuida, Deus trata. Veja, qual é o lugar mais seguro neste mundo, a despeito das críticas maldosas e ímpias e as más línguas que vêm sobre nós? Qual é o local mais seguro de se estar? No centro da vontade de Deus. E é isso, é confiar em Deus, é continuar confiando no Senhor, é continuar confiando em Yahvé, é continuar crendo em Yahvé. No verso 12 agora, o salmista ele nos lembra que Deus abençoará os justos, protegendo-os como um escudo. Verso 12. Olha o que ele diz. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. E aqui é interessante porque ele usa a figura escudo, porque em Israel, como eu expliquei quando eu estava expondo para vocês o Salmo 3, eu expliquei exatamente isso, que você volta lá nos sermões anteriores e você vai ver exatamente isso, que como Israel não tinha escudos em grande proporção, ter um escudo era algo importante para a autodefesa, para a proteção dos ataques dos inimigos. E aqui Davi ele diz que a nossa maior proteção dos ataques dos inimigos, de fato, é Deus.
É Deus que nos cerca de bondade, é Deus que nos cerca de bens, é Deus que nos cerca com a sua benevolência. Esse é o sentido que o salmista coloca para nós. Davi, ele quer que nós reconheçamos que somente em Deus nós encontramos realmente respostas seguras, respostas verdadeiras, é onde nós encontramos segurança. Ele diz, o Senhor é quem abençoa o justo, e como escudo é o Senhor quem cerca de benevolência, de bondade a quem é o justo. Então a providência divina, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o amor de Deus está direcionado para o justo. Deus ama aquele que teme-o, aquele que louva-o, aquele que submete-se à sua palavra. Diante disso, de que verdade nós podemos aprender aqui neste salmo e aplicar as nossas vidas como povo de Deus? Algumas verdades nós aprendemos aqui neste salmo e precisamos aplicar à nossa vida. Primeiro, entender que Deus, ele precisa ser consultado em nossas orações sempre. Deus, ele precisa ser sempre o objeto da nossa oração. Precisamos sempre orar a Ele, pedir a Ele direção diante de todas as situações que nós vivemos. A segunda questão que nós precisamos entender é que nós devemos nos aproximar diante de Deus não como alguém que se aproxima de um igual, mas como alguém que se aproxima de um rei soberano, governador de todas as coisas. As suas orações, elas devem reconhecer que você está pedindo a um Deus soberano e não a um boneco de barro, mas você está pedindo a um Deus que criou os céus e terra, ao Deus que criou o mundo, o universo. Você está pedindo a este Deus que é soberano e gracioso. É Ele que é o teu rei, é Ele que é o teu Deus. Ele precisa de fato ser louvado e glorificado por isto. Mas não apenas isso. Nós aprendemos também que Deus, ele é profundamente santo. Então a nossa vida, ela deveria refletir essa santidade de Deus no dia a dia, ok? Porque é nos dito pelo salmista que Deus, ele é grande e gigantesco, ele não se agrada com a iniquidade, ele não se agrada com o mal, ele não se agrada com a prática pecaminosa que nós cometemos. Então nós precisamos urgentemente nos arrependermos e viver em santidade diante do Senhor. Também nós aprendemos que Deus, ele é aquele Senhor que está disposto a nos guiar pelo caminho da justiça. Cabe-nos orar, dobrar o joelho e pedir a Deus, Senhor, me orienta, me conduz a viver em santidade, me conduz a viver de uma maneira que te glorifica no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, na vida cotidiana, como um bom vizinho, como uma boa vizinha, como alguém que teme e obedece a tua palavra. Isso é fundamental na vida da Igreja do Senhor Jesus. E por fim, nós aprendemos aqui que precisamos reconhecer que há uma necessidade urgente de uma oração imprecatória sobre aqueles que não temem a Deus, sobre aqueles que desprezam a Deus, que desprezam a sua palavra, que desprezam o seu evangelho. Precisamos reconhecer isso de maneira muito, muito própria, porque é nosso dever como cristãos orar desta forma. E por fim, precisamos nos regozijar em Deus. Diante de todo o caos que nós vivemos, precisamos de fato nos regozijar em Deus. Viver para Ele, viver para a glória dEle, reconhecer que somente Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode de fato conduzir a nossa história em benevolência como um escudo que protege dos dados inflamáveis do maligno. Que o Senhor possa nos abençoar nesse sentido, que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Esta é a nossa palavra nesta manhã. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, pela palavra, Deus, que nós ouvimos, que o Senhor possa aplicar em nossos corações. Manifesta, Deus, a tua graça, o teu amor e a tua bondade sobre nós, ó Pai. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, você que é membro da nossa Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe e Congresso de Conceição do Coité, lembre-se que nós temos os nossos compromissos ainda, que são os compromissos relacionados ao aluguel, a ajuda de custo e outras questões que são pertinentes, a água, a luz, os nossos encargos mensais. Então, é necessário que vocês continuem contribuindo para o reino de Deus, a despeito de toda a dificuldade que nós enfrentamos e estamos enfrentando com esse momento difícil que a igreja tem passado, mas não esqueçamos os nossos compromissos, honrando primeiramente a Deus acima de todas as coisas. Então, você faça a sua contribuição, sirva ao Senhor e louve a Deus, continue aprendendo a sua palavra. Hoje à noite teremos mais uma exposição e ensino da palavra de Deus para a glória de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie debaixo da sua palavra. Esse é o nosso desejo, que Deus abençoe a cada um de nós
nessa jornada para glorificá-lo, honrá-lo e exaltá-lo. É o nosso papel como igreja neste mundo, glorificar e exaltar a Deus. Então, que nós possamos, neste dia do Senhor, continuar glorificando e exaltando ao Senhor.